tudo bem, Denise? Tudo bem. Então a gente está aqui agora e com a Denise de agora, né? Que você já teve muitos resultados, já evoluiu bastante, mas a gente vai voltar, eu e você lá atrás, quando você entrou na jornada, né? O que passava na sua mente, o que passava no seu coração, que tipos de situações você estava querendo resolver no seu relacionamento que estavam te incomodando muito? Eu comecei a perceber que eu precisava de alguma coisa, porque começou a ter muito desencontros, muitas reclamações. Eu reclamava muito, eu, eu achava, né, que para corrigir uma coisa, quando todo mundo está em casa, acontecem muitos erros, muitas coisinhas fora do lugar. E era eu, por que só vivem fazendo isso? Por que fazem isso? Por que fazem aquilo? Então eu reclamava muito e ficava todo mundo mal-humorado. Sim, qualquer coisinha virava, né? Era um ataque É, daqui, dali, porque fica um só esperando que o outro vai dar de deslize para poder pegar ali na frente também, né? Para poder se vingar, enfim. eu não sabia como agir, né? A gente agia sempre no automático, a gente aprende assim e acha que é assim que está correto. E aí, se eu ficava com raiva, eu ficava com raiva também. Eu não tá falando comigo, também não vou falar. Aí eu fechava a cara, ficava com a cara fechada também. Então, era muita coisa assim. E eu comecei a perceber que não estava legal. E aí eu percebi que eu precisava de alguma coisa para me ajudar, porque apesar de eu ler bastante, de eu ter muito conhecimento de muitas coisas, mas eu não entendia por quê. Se eu sei de muitas coisas, por que que eu não consigo? Eu consigo ouvir outras pessoas e dar conselhos bons, mas eu não consigo aplicar isso para mim. Eu dizia, o que está acontecendo? Eu comecei a buscar. E aí foi quando eu disse, não, eu preciso buscar alguma coisa uma orientação melhor. Eu fui e achei interessante a jornada e eu me inscrevi. Eu não tive empecilho nenhum em fazer aqueles exercícios, Você conseguiu para fazer logo de cara, né? mas eu deixei a minha mente bem aberta para tudo que você ensinava, e eu comecei a entender, tinha coisas que eu nem dava muita atenção, mas quando você começou a mostrar comerciais, então eu comecei, depois daquilo, tudo que eu vejo, eu começo a analisar por Não tem esse lado. como desaprender mais, né? Depois que a É, gente vê, a gente, caramba, tipo, eu não estava vendo. eu achei isso fantástico, eu disse, nossa, esse é o caminho. Mas a minha maior dificuldade era como eu iria tirar isso. E cada vez que eu aprendia, eu ia tentando pôr o máximo em prática o relacionamento. Exatamente. Comecei a mostrar de uma outra forma, e hoje, cada vez que E aí você ele falava começa a ver, né? Porque às vezes ele tá lá, tudo de boa, conversando, mas ele não vê que aquilo não está sendo bom para ele também, né? isso, aí eu comecei a mostrar de um outro ângulo. Eu assistia as aulas, eu dizia, então, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer dessa forma. E aí hoje ele vê as amizades, que antes eles achavam que amizade de Facebook era realmente amizades, sabe? Hum, E hoje eu consegui mostrar ele que não. Eu comecei a mostrar ele que o principal tem que ser a família. E que às vezes a gente vem traz na nossa mente que família é todo mundo, é tio, é irmão, mas não é. E aí a família mesmo tem que ser dentro da nossa casa. exatamente. Isso é muito importante. E aí ele começou a pensar um pouco diferente, né? Ele começou a ver através dos seus novos comportamentos, dos seus toques. Ah, só dar um parênteses aqui que eu observei que você fez muito bem, que é aquilo que é falado mesmo na jornada, né? Porque antes as mulheres cometem uma falha que é quando ela quer mostrar algo para o parceiro, ela ataca, né? Do tipo assim, mas você tem que sair desses grupos, você tem que sair do Facebook, porque isso não está certo, porque tal. Só que você percebeu que você fez de uma forma que você não estava atacando ele, mas apenas falando, olha, às vezes a gente, né, olha de uma forma assim, mas amizade não é assim, família não é todo mundo. Você não falou nada que ele que era tal, você não falou nada, porque senão ele ficar na defensiva, né? Então você fez muito bem essa parte, porque ele começou a ver, porque no cérebro não estava bloqueado pelo ataque, né? E quando a gente fala, você faz isso, bloqueia. Então você fez certinho, porque daí ele, realmente, tipo, ela não está me atacando, ela só está falando, né, que isso não é bem assim, que tal. Então, só um parênteses aí. Uma coisa que eu adorei, não sei o que vocês diziam, não precisa dizer nada para o seu esposo. Isso eu achei maravilhoso, porque nem sempre eles vão entender. Às vezes ele pode se achar ofendido de você. Você está falando para pessoa que nem conhece, falando do seu casamento. Às vezes pode não entender. Isso. Mas o que eu achei interessante, quando eu comecei a espalhar fotos, eu coloquei na sala, eu coloquei fotos aqui, ele achou
ele achou assim, nossa, ela realmente gosta muito de mim, porque a foto. Você vê, né? Ela falou, nossa, ela realmente está apaixonada, hein? Olha isso. Aí eu disse, nossa, realmente isso tem um efeito muito bom mesmo. Porque a Eu pessoa se achei isso sente assim, fantástico. inclusa, né? Parece que ela pensa que o valor dela que não existia mais começa. Nossa, eu não tinha pensado que Isso. ela gostava assim de mim, né? E uma outra coisa que primeiro aconteceu foi em mim foi ver de uma forma diferente a análise da personalidade, né? Porque Uhum. eu sempre soube que eu tinha um temperamento muito forte, mas não sabia especificar nem definir. E hoje, depois do curso, eu sei falar sobre o DGSP. E depois que eu assisti às aulas, eu comecei a perceber que realmente eu antes eu fazia assim, nossa, essa pessoa parece com fulano, até a voz é parecida, até o jeito é parecido. Eu dizia, mas por que que é assim? Hoje eu sei por quê. Exato. E é muito interessante, né? Uma personalidade que é a mesma da outra, elas têm traços, a voz, a forma de pensar, é muito, muito legal mesmo. E eu achava assim que como eu sou uma pessoa que muito firme em muitas coisas, e meu esposo é muito mole para muitas coisas, eu digo assim, mole, mas não no mau sentido. Coração mole. Sim, É, não sabe dizer não para as coisas que o meu filho quer, porque meu filho tem 2 anos. É, é muito assim, não sabe impor limites. E eu achava assim, é tudo errado, tudo que fazer errado. E depois, na última, na última parada, você vai fazendo a aplicação dos limites que você diz que cada personalidade tem seus limites positivos, cada personalidade tem, não existe personalidade errada. E antes não. eu achava que era errada a personalidade dele. E quando você E quando você diz que a gente tem que estar aberto a observar, não de forma negativa, mas a forma positiva, a gente começa a absorver o que é bom. E aí, depois disso, eu passei a observar que não é ruim o jeito dele. É uma Que forma aí diferente de ensinar que você pode aproveitar ainda, né? que eu posso absorver algumas coisas deles para melhorar, para suavizar as coisas que eu faço. Isso é show, hein? Nossa. E aí eu disse, nossa, que super interessante, porque antes eu achava assim. Sinceramente, eu não parava nem para escutar. Não quero nem saber, tá errado e pronto. Para mim era assim. É porque a gente quer que o outro seja igual a nós, né? Porque a gente acha que a nossa visão é a única no mundo, mas aquelas pessoas pensam, não é que está errado, é que ela só tem uma visão diferente. Porque às vezes eu ficava também me sentindo culpada quando eu precisava ser muito firme. Mas aí depois da aula do limite que você, a primeira primeiro da GSP que você abordou foi o de diretores, né? Eu disse, nossa, vai ser é a minha parte. E aí eu disse, nossa, quando você disse que realmente há necessidade de muitas vezes você ser muito dura, então aquilo também me aliviou, porque eu me sentia muito culpada. Não, não precisa, sabe? De verdade, assim, cada grupo de personalidade tem o seu mérito, né? Imagina um mundo sem diretores, assim, não ia dar certo. O mundo precisa de diretores, né? E o mundo precisa de pacificadores também. Então, cada um dos grupos tem o seu papel muito importante. Os construtores, que são aqueles mais metódicos, porém reservados, né? Enfim, comunicadores, todos os grupos têm o seu valor. E às vezes você se culpava, né? Porque você achava que que eu tô agindo errado, que eu sou, né? Só que é tudo dosagem. Isso aí você disse, mas também a gente não pode chegar e usar esse, que é nível 3 por causa de uma coisa, de um leite que foi Exatamente. errado. Aí não dá. E aí eu fui aprendendo a dosar e comecei a olhar o comportamento dele também de uma forma diferente, que eu olhava só como negativo, como tudo errado. E aí eu passei a olhar de outra forma. Aí hoje, quando eu vou também aplicar os limites nos meninos, eu vejo que eu começo a dar uma suavizada. E não faço só do pacificador do meu esposo, eu Uhum. comecei a usar de outros. É tão legal, porque às vezes algumas frases de outros grupos, parece que as crianças entendem melhor, sabe? Parece que elas, nossa, é verdade, eu posso mudar, eu quero mudar. E hoje
Hoje, a primeira pessoa que eu percebi que mudou fui eu mesma. Ah, Minha que mente, legal. minha visão com relação ao relacionamento. Eu antes eu achava assim, que de repente o sentimento acaba e acabou e não, e depois do seu curso eu percebi que a gente tem como fazer esse sentimento crescer.